3 dons. E a gente entrou no ministério ministeriais, dons ministeriais. Dons espirituais e dons ministeriais. Dê licença aqui, irmão, tá bonito aqui a frase. Vou dar uma apagadinha aqui, tá bom? Pastores choram pelas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar. Veja bem, é um pensamento aí, foi o nosso irmão que escreveu aí, né? Pastores choram pelas ovelhas, lobos fazem as suas ovelhas chorar. Estou apagando aqui, mas acredito que os irmãos pegaram aí, qualquer coisa, procura o nosso irmão aí. E hoje nós vamos estudar o ministério de pastor. Os dons ministeriais, irmãos, eles são 5. Está listado lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11. São 5, né? Apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestres. A gente já estudou os anteriores aí, apóstolos, profetas, né, e evangelista. Aí hoje nós estamos no ministério de pastor. E ainda tem um outro, que é o de mestre. Os irmãos podem ver que está na sequência, ele colocou na sequência, né? O ministério de mestre e doutor. Ele colocou aí. A proposta aqui, irmãos, eu sempre gosto de ler a proposta da nossa lição de hoje primeiro, reconhecer o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. É a primeira proposta. A segunda, classificar as características de um verdadeiro pastor. Terceiro, conscientizar-se da missão do ministério pastoral. A proposta é essa. O tema é o ministério de pastor e a proposta é essa aqui. A gente sempre procura não sair fora dessa proposta, porque senão perde-se o sentido, né? Nossas revistas são tão interessantes, são bem bacanas, né? Bem escritas, com 3 pontos, cada ponto 3 subpontos, a coisa bem elaboradazinha, para a gente se manter dentro da proposta aqui, do comentarista, né? Então, o que é que acontece, irmãos? O primeiro ponto aí, ele fala de Jesus como sumo pastor. Eu achei interessante ele ter colocado Jesus aqui em primeiro lugar como pastor. A gente sabe que Jesus ele é o pastor dos pastores. Eu até destaquei aqui, o nosso comentarista colocou aqui uma palavra muito bonita, que é no primeiro subponto. O primeiro ponto é Jesus, o sumo pastor. Jesus, o sumo pastor. É o primeiro ponto. Aí tem os subpontos, né? Aí no primeiro subponto está aí Jesus, o sumo pastor, e no primeiro subponto, Jesus, o pastor supremo. A gente sabe, irmãos, que Jesus, ele é o pastor dos pastores. A gente sabe disso, né? É o maior exemplo de pastor é Jesus. Se o pastor ele quer ser bem-sucedido, ele olhe para Jesus, procure fazer o que Jesus fez, que ele vai ser bem-sucedido no ministério dele, né? Ele vai ser bem-sucedido. Eu coloquei aqui 3 expressões aqui da Bíblia, né? Tirando da Bíblia, deixa eu ver aqui, que não está na revista. Grande pastor, os irmãos vão ver essa expressão em Hebreus 13 e 20. Sumo pastor está em 1 Pedro 5 e 4. E bom pastor, essa aqui é mais conhecida, está em João, no capítulo de número 10 e o versículo de número 11. Dessa vez nós não vamos ler, mas se os irmãos quiserem anotar aí, grande pastor, Hebreus 13 e 20, sumo pastor, 1 Pedro 5 e 4, e o bom pastor, São João capítulo 10 e versículo de número 11, né? Versículo de número 11. Irmãos, uma coisa interessante sobre ovelha, a gente fala de pastor e é bom falar um pouquinho de ovelha. As ovelhas, eles são uns animais mansos, são muito dóceis as ovelhas, são inteligentes e são uns animais bons de trabalhar com eles, as ovelhas, certo? E eu fiz aqui uma pesquisa, irmãos, só é conhecido como ovelha a que é fêmea. O macho é um carneiro, novinho
é um cordeiro, certo? Então, a ovelha, segundo a pesquisa que eu fiz, ela só é ovelha mesmo dos 18 aos 30 meses, que ela se torna uma ovelha. E existe 1.400 raças de ovelhas, né? Segundo a pesquisa que eu fiz, existem 1.400 raças, e eles são uns animais ruminantes. Por isso que a gente sempre, quando vê um rebanho de ovelha, eles sempre estão mastigando. Sempre estão mastigando, porque eles são dos ruminantes, eles pertencem aos ruminantes. Então aqui, irmãos, a gente já vê algumas características do crente. Por quê? Primeiramente, é mansa, é inteligente, é dócil. E tem muito, 1.400 raças. Os crentes têm muito. João olhou lá no livro do Apocalipse, João viu uma grande multidão que não se podia contar, diz a Bíblia, de todas as nações, tribos e língua, né? Tribo e língua. E dos ruminantes, o crente também tem que ruminar. A mensagem de Deus, a gente tem que ouvir aqui e levar no coração. E como ovelha, ou como temos que comparar com o boi, que também rumina, mas vamos comparar com a ovelha, a pessoa vai para casa pensando na mensagem que ouviu, né? A pessoa fica ruminando, a pessoa fica remoendo aquela mensagem, pensando, mas como foi maravilhoso. E aquilo ali serve de alimento para muitos dias, até a pessoa receber outro alimento espiritual novamente. Então as ovelhas, irmãos, ela tem essa característica. Existe um ditado no nosso meio, mas está acabando, viu, irmão? Esse ditado está acabando. Está acabando, graças a Deus. Alguns ditados que a gente tinha aí, que algumas pessoas que não têm muito conhecimento de Bíblia, pronunciavam esses ditados aí. Mas ainda tem alguns que pronunciam, não estou dizendo que acabou, não. Mas a gente está ouvindo menos isso aí, né? A pessoa diz, por exemplo, o culto, o pastor pregou uma mensagem de despertamento. Aquelas mensagens poderosas, né, que realmente mexe, aquela coisa toda, falando contra o pecado, aquela coisa toda. Aí a pessoa vai e diz, hoje foi só cajado. Já ouviram essa expressão? Hoje foi só cajado. Cajado era mais ou menos assim, irmãos, uma vara com uma espécie de guarda-chuva no final, parecendo um cabinho não de todos os guarda-chuva, que tem alguns que não tem, né? E não, mas hoje foi só paulada, hoje foi só cajado. Irmão, não existe isso não. Existe sim uma mensagem dura da parte de Deus, existe uma mensagem que vai para impactar, para falar e contra o pecado. Mas, irmão, quem não está em pecado não se preocupa com isso, e quem está deveria achar muito bom, que é o momento de a pessoa refletir, cair em si e se converter. Não existe nada de errado quando a mensagem aperta um pouco, vamos dizer assim. Agora, cajado, irmão, cajado, não. Porque como eu falei aqui a princípio, a ovelha, ela é mansa. O pastor não precisa bater na ovelha. Ela é mansinha. Diz que o carneiro não é tanto. Mas a ovelha, ela é mansa. E o cajado serve para quê? O cajado serve para quando ela está saindo fora do caminho, o pastor puxar. Ou tem um abismo ali, vai cair, ele puxa. É para isso que serve. Para ele puxar para ele, para próximo dele. A vara também, a vara já serve para afugentar os lobos. A gente sabe que os animais que querem fazer a ovelha de presa ali, o lobo era um dos principais dentro do cenário bíblico. Ele não era o único, mas era um dos principais. Então, quando a gente ouve esse negócio, mas foi só cajadada, é só cajado. Irmão, que expressão é essa? A Bíblia diz lá no Salmo 23, quando a gente fala de pastor, e quando a gente fala de Jesus como pastor, a gente se lembra do capítulo 10 de São João, que foi o capítulo básico que ele colocou aqui para esse primeiro ponto. E a gente também se lembra do Salmo 23. O Salmo 23 está escrito, se não me falha a memória, bem no versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora eu não sei como é que é. É um dos salmos tão conhecido, é muito conhecido o Salmo 23. E como é que as pessoas conhecem tanto ele e de repente fica, não, foi só cajadada. São expressões, irmãos, de pessoas que não gostam de escola dominical, pessoas que não gostam de ler a Bíblia, de pessoas que não se interessam pela leitura, pelo conhecimento, porque tem um monte de gente assim, viu? Tem um bocado de gente ainda assim. Pode falar, irmão Alfredo. Não, exatamente. É isso mesmo, irmão Alfredo. Não sabe, não conhece, né? Então, eu tinha que falar isso aqui porque a gente está falando de pastor, né?
é bom tocar pelo menos um pouquinho no caso da ovelha. E aqui, irmão, Jesus, ele é colocado como pastor dos pastores, como sumo pastor, como grande pastor, né? Que nem eu coloquei aqui, o grande pastor. Ele é colocado assim. A pessoa quer ter sucesso no ministério pastoral, como eu falei a primeira vez, vou repetir de novo, siga a Jesus. Siga Jesus, procure se espelhar em Jesus. Na verdade, irmãos, tem muita gente fazendo de Jesus um bocado de coisa, né? A gente encontra livro sobre psicologia de Jesus, pedagogia de Jesus, até a área administrativa, porque Jesus realmente tem muita coisa a nos ensinar. Apesar que essas pessoas fazem por outros motivos, não os nossos, que a gente está colocando ele aqui como sumo pastor, como pastor dos pastores, como exemplo maior, né? Estamos colocando aqui como exemplo maior. Aí aqui, irmãos, ele coloca duas coisas interessantes aqui, ele só destacou essas duas coisas, que ele destacou no segundo subponto e destacou no terceiro subponto, duas coisas muito importantes, e isso que ele destacou está nos versículos de número 11 e 14, que foi os versículos que ele colocou aqui como base. Pode ver aí, na leitura bíblica em classe, em São João capítulo 10, versículo 11 e 14, o 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí o versículo 14, ele já pulou para o 14, porque foi o que ele tomou por base no primeiro ponto. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pode ver que o segundo subponto o pastor conhece as ovelhas, suas ovelhas, e o terceiro o pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, a gente vive hoje em dia tempos difíceis, tempos trabalhosos. Eu costumo dizer que nós estamos na igreja da última hora. A igreja lá do livro de Atos dos Apóstolos era a igreja da primeira hora. A igreja ali, ela estava, foi ali iniciada e estava crescendo e tudo. Nós estamos na igreja da última hora mesmo. Hoje em dia é difícil. Mais ou menos. O que é que acontece? Um pastor, que ele é um pastor mesmo, chamado por Deus, ele dá a vida realmente. No livro tem Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro, e o livro fala, isso aí é histórico, não está na Bíblia, né? Que o apóstolo São João, em uma determinada cidade, ele ganhou um jovem para Jesus. E ele foi. O jovem, depois, por algum motivo, se distanciou daquele jovem e tal. Depois de muito tempo, ele voltou ali e perguntou para o jovem. Aí disseram que o jovem estava roubando, assaltando. O que foi que João fez? João perguntou quais estradas eles roubam, onde é que é. Eles foi para lá para que o jovem viesse, de certa forma, prender, fosse até ele, mas disse que quando o jovem viu ele, o jovem saiu correndo envergonhado. Você vê como é que o papel de um pastor é isso. Ele dá a vida, irmão. Se dá a vida, ele vai até atrás da ovelha. Aí tem aqueles que, hoje em dia eu vejo alguns dizer assim, não, mas fulano é rebelde. Mas, irmão, mas tem que ir atrás desse mesmo. Os que não são rebeldes estão aqui. Os rebeldes têm que ir atrás. Eu vejo alguns pastores, que teve uma amiga minha, amiga nossa aqui da família, que ela já estava para lá de Bagdá, mas contribuiu. Em vez de agregar, espalhou mais ainda. Ela chegou na igreja, depois de um tempo, e o pastor era muito observador, irmãos. Tanto observador que falou tanto de mês, o tanto de dia, hora, minuto e segundo, e você não vem aqui. Foi uma cobrança, faz X mês, X hora, X minuto e X segundo. E rapaz, como é que pode? Foi o que aconteceu, a pessoa foi lá, a pessoa saiu, nunca mais voltou lá, e falaram que ele poderia ir lá visitar ela, ela falou, não quero, se vier aqui eu não quero, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que ela está certa, eu não estou querendo dizer que o que ela fez está certo, eu estou querendo dizer que certas atitudes de uma pessoa como pastor vai empurrar a pessoa mais para fora. Não estou dizendo que ela está certa e nem estou dizendo que o pastor está certo, porque o pastor, irmãos, ele tem que ser amoroso. Para dar a vida, para ser exemplo de Jesus, tem que dar a vida pela ovelha, tem que fazer qualquer coisa pela ovelha. Se dá a vida, faz qualquer coisa, faz qualquer coisa. E é sempre nos passado que o pastor é como se fosse um pai. É sempre nos passado isso. Sempre nos passam isso, né? Pois bem, se ele é como se fosse um pai,
Então, o que é que um pai faz? Uma vez eu vi ali, pregando ali no Belém, em uma reunião de obreiro, o pastor Evandro, que era ali de Santana, eu acho que até já faleceu, pastor Evandro pregando, dizendo assim que se o pastor, ele pastor dizendo isso, se os membros devem considerar o pastor como um pai, e o pastor deve considerar ele como os filhos, o que é que faz um pai quando o filho está passando fome? E ele tem um negócio aqui que ele podia comer, ele pega e dá para o filho dele comer. Ele não vai comer, pensar em comer aquilo ali, sabendo que o filho dele está ali passando fome. Não, ele dá para o filho, se só tem aquela quantidade pequena, ele diz, não, eu quero ver meu filho comendo e vivo do que eu. Pode falar, irmão Renato. Isso. Pois é, não. É verdade. Aqui, irmãos, aqui a gente... É interessante, o que eu vou falar agora é interessante. Aqui em São Paulo, geralmente, a gente não sabe nem onde o pastor mora. A gente não vai na casa dele. Preste bem atenção, eu não estou fazendo aqui uma crítica. Lá no Nordeste, no Ceará, é normal a casa do pastor ficar o dia todinho com gente. Eu ia lá e eu me admirava. Digo, como é que esse homem prepara o sermão dele para pregar no culto de doutrina, para pregar no domingo ou na hora que ele prega? Se não, toda hora tem gente na casa dele. Eu fui pregar num local lá, o pastor me enviou, ele adoeceu, ele é meio forte, adoeceu. Falou, Marco, vá lá. Aí eu fui. 250 quilômetros da minha cidade. Depois, quando a gente prega lá, eles fazem uma cortesia, levam em casa. Aí tem um baú de dois, tem lá um macarrão, tem um bocado de coisa boa do Nordeste, para a pessoa jantar ali, né? Todos eles fazem essa cortesia. Aí o pastor falou para nós, falou, não tem um dia, o pastor novo, a mulher dele nova, ele não tem nem filho. Falou, não tem um dia que nós tomamos café aqui sozinho. Mas ele não falou reclamando também. Ele falou dizendo, porque quando a gente foi jantar lá, veio algumas pessoas também da igreja lá. E ele falou que não tem um dia que ele tome café sem que tenha ali com ele membro da igreja. É tanto que chegou agora na minha cidade lá um pastor que ele foi de Fortaleza. Os outros, teve um que abriu, os outros vieram de cidades pequenas. Ele veio de Fortaleza. O que é que acontece? O outro pastor já ia entrando de casa dentro, porque lá é assim, irmão, as portas tudo abertas, duas portas, abre uma metade, as pessoas já vai como se fosse uma grande cidade onde está todo mundo dentro. Mais ou menos isso, parecido com isso. Então o outro pastor chegava, já ia entrando, aquela coisa toda. Ele não, ele chega na porta e chama a pessoa. Se a pessoa não pedir para ele entrar, ele não entra. Com isso eu vi que ele estava perdendo um pouco de popularidade em relação ao outro. Porque lá é assim, sabe, desse jeito. E a pessoa vem de uma cidade grande e o costume numa cidade grande é totalmente diferente, né? A gente pede licença para entrar, se não for convidado não vai, mas lá é desse jeito. E os pastores lá, geralmente, eles têm uma casa grande, porque ele recebe muita visita. Recebe visita, tem pessoas que ficam ali. Então, a gente vê que lá é diferente um pouco a coisa, cidade pequena. Mas tudo bem, cidade pequena, né? Cidade pequena. Então é isso, irmãos. O pastor, ele tem que fazer coisas assim, sacrifício mesmo pela ovelha. Ele tem que ter o amor, tem que dar até a própria vida. Agora tem uma outra coisa aqui interessante, que ele fala assim, que o pastor conhece as suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas, ou seja, tem que conhecer também. E como é que conhece? Só conhece se chegar em um e conversar, se for na casa de um e visitar, porque senão não tem como conhecer. Então diz aqui que o pastor conhece. No caso de Jesus aqui, Jesus não precisa visitar ninguém, assim no sentido físico, quando vivo, quando ainda nessa terra. Ele conhece todos, Jesus conhece todos. A Bíblia diz que não havia necessidade de ninguém dizer o que estava dentro do homem, porque Jesus sabia. Certas vezes ali, conversando, os fariseus, a Bíblia diz que Jesus sabia os pensamentos deles, que eram pensamentos maus. Diz a Bíblia que Jesus sabia desses pensamentos. Agora o ser humano é limitado, mas não é porque ele é limitado que ele não possa também conhecer os membros da igreja dele. Ele tem que conhecer. Caso ele não conheça, fica complicado. Até nós, irmãos, a Bíblia fala de comunhão. Atos 2:42 e muitos versículos ali em Atos fala de comunhão. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é comunhão? Comunhão é comungar dos mesmos sentimentos, é comungar das mesmas emoções.
Como é que eu comungo do mesmo sentimento, da mesma emoção, que eu não conheço a pessoa direito? Às vezes a gente convive tanto tempo, mas ninguém sabe onde trabalha, ninguém sabe o que é. Só assim, na verdade, né? Então, mas no caso do pastor, a Bíblia diz que ele tem que conhecer. E tem alguns versículos, irmãos, que leva a entender isso. Vamos ler aí, Hebreus 13 e 17. Hebreus 13 e 17, vamos ver o que é que diz aí. Não tem como conhecer como Jesus, né? Mas tem como conhecer como ser humano. Como o ser humano conhece o outro, não como Jesus conhece. 13, 17. Isso. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer ao vosso pastor. Tem gente que só fica até aqui. Não, irmãos, a Bíblia diz que tem que obedecer aos vossos pastores. Mas a parte final diz que eles velam por vossas almas, velam como aquele que há de dar conta a Deus. Eu fui no dicionário para ver o que é que significa essa palavra velar. Velar, né? Significa permanecer de vigia, de sentinela, ficar acordado, guardar. Então é isso. Pastor é aquele que tem que estar atento. Eu sei que não tem como ele saber de todo mundo. Igreja grande, isso é mais difícil. Mas não custa nada a pessoa procurar conhecer, né? Procurar conhecer, saber as suas tribulações, as suas conquistas, as suas alegrias. Então diz que velam por vossas almas como aquele que há dá conta. Velar é isso, né? É estar acordado, é estar de sentinela. Que essa última parte, irmão, que fala de velar, poucas pessoas falam. Só vai até a parte do obedecer, né? Pois não, irmão Freire, pode falar. Não, esse obedecer é em Cristo. É em Cristo. É como a mulher, ela obedece o marido. A mulher não obedece o marido como um patrão, como um funcionário obedece um patrão carrasco. E diz, pega aqui, faz ali, vai ali. Não. A obediência da mulher ao marido é uma obediência em Cristo. Se o marido pedir para a mulher fazer coisas que vai contra a palavra de Deus, ela pode recusar, do mesmo jeito o pastor. Se o que o pastor pede vai além da palavra de Deus, vai além, ele está pedindo algo que é assim, uma coisa que vai além, e a gente vê que ele já está tipo abusando, não tem sentido, né? Algumas coisas aqui, eu digo no mundo. No mundo, sei. Que o pastor, ele faz fora a palavra de Deus. Então, no meu ver, não precisa ter obediência mesmo. Não. É verdade, Tem que ser uma obediência em Cristo. Dentro da palavra. A Bíblia também diz que deve obedecer às autoridades, mas tudo dentro da palavra. No momento que descamba, que sai, que está pedindo para fazer coisa que não está de acordo com a palavra, ou que está abusando muito. Eu conheci um pastor, congreguei com ele, tive o desprazer de congregar com ele, que ele fazia os crentes da igreja de empregado. Ele chegava, ele encostava o carro mal estacionado, e já tinha uns que queriam ser promovidos dentro da igreja, já sabia, já corria, ele já jogava a chave para um, o camarada ia lá, isso numa calçada assim, né? O outro já pegava a pasta, corria, e era assim, era desse jeito. Muitos se promoveram assim, né? Ele fazia a pessoa de... uma vez ele pediu para o irmão fazer um trabalho lá de marcenaria, o irmão fez e doou, né? Não, pastor, eu não vou cobrar nada, esse trabalho aqui... Ele chamou o homem lá no púlpito, pegou uma gravata, colocou no pescoço. O homem não tinha nem jeito para cooperador, nem para nada. Falou, a partir de hoje você é cooperador. Você está entendendo? Umas coisas assim que ele pedia para ir buscar a mulher dele em casa. Ele chegava, ele vinha sozinho. A mulher dele morava ali no Belém. Vai lá buscar minha mulher. Era assim, desse jeito. Então isso daí, irmão, isso aí já é um negócio meio que abuso, isso aí, né? Porque os crentes, a pessoa não é empregado dele. Não é empregado. A pessoa pode até fazer um favor desse, uma vez ou outra, mas ali era um sistema, era um costume dele fazer isso aí. Direto, ele fazia. Esse costume é bíblico ou não? Não, é antibíblico, irmão. Tudo na igreja, tem que ter base bíblica. É verdade. Não, tem que ter base bíblica. Tem. Não, é antibíblico isso aí.
Né? Não quer dizer que não carregasse a coisa dele uma vez, né? Aí ele chegava, passava a mão nos bancos assim, tinha... Ó, isso aqui é trabalho de diácono, cadê os diáconos? Era cheio desse negócio, sabe? Cheio desse negócio aí. Pode falar quem foi o que levantou. Ah, pode falar. Até cortês com o nosso... Isso, é verdade. Mas isso que o irmão falou, que aquele pastor que está lá trabalhando para tomar fazendo aquele negócio, isso não é ser cortês, isso é ser bajulador. É verdade, verdade. Usou a palavra certa. Aquele que é filho dele, Usou... É. ele faz com bom grado. O bajulador, ele faz por interesse. Muitas vezes, meus irmãos, que nós vemos, esses bajuladores são levados ao ministério sem estar pronto, eles não se firmam. É complicado. Levado ao ministério, mas daqui não vai 6 meses, ele já não está mais. Ele sai, ele não dá satisfação para o pastor onde vai, porque uma coisa que ele deve dar, você É, verdade. satisfação para o pastor onde vai. Porque teve uma coisa bem interessante no nosso meio cristão, que a pessoa saiu e falou, pastor, eu vou estar pegando a palavra tal dia, assim, falou lá o lugar que ele ia. Era um lugar que o crente não fosse no lugar, que preparado se não tivesse avisado. E a pessoa foi. E alguém viu ele lá evangelizando, ele estava evangelizando. Mas a pessoa nem viu, porque o fofoqueiro, e no nosso meio também tem, meus irmãos, eu presto atenção que o nosso meio também tem, eles não são crentes, mas estão no nosso meio. Assim como Satanás não foi convidado para ir no céu, eles estão por aqui, entendeu? E ficam no nosso meio atrapalhando a obra. Foi lá e viu, já correu, foi dizer para o pastor. Ô pastor, o senhor sabe que fulano de tal, eu vi ele assim, em tal lugar. Aí o pastor, como ele tinha avisado, o pastor disse, eu sei que não estava lá. Ele me avisou para ir. Por isso que nós devemos dar satisfação ao nosso pastor. Dar satisfação, ser obediente. É, verdade, verdade. Ser bajulador é isso. O bajulador, ele não se firma. É. Não, é desse jeito. Não está certo. A gente tem que ser cortês, tem que até trabalhar na obra, fazer o que for possível pelo pastor, mas tem uma linha tênue que passou dali e já é, que nem o irmão falou aí, é bajulação mesmo. Então, irmãos, para fechar aqui, Provérbio 27. Provérbio 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Aí, no Antigo Testamento, né? Citamos do Novo. O irmão Renato citou aí Davi, eu tinha até marcado aqui. E Davi, irmãos, quando ele foi ali, se habilitou para lutar contra o gigante, que falaram, não, esse gigante, ele nunca perdeu, mais ou menos isso, né? Estou aqui fazendo ele nunca perdeu e você é muito novo. Aí ele tinha experiência. Aí ele falou, não, uma vez eu estava apacentando, veio o leão e depois veio o urso. Ele falou que tanto tomou da boca do leão como tomou da boca do urso. E diz lá os versículos que ele ainda feriu o leão. É lógico que para fazer uma coisa dessa foi pelo poder de Deus, porque ninguém mata um leão sem nada ou com alguma coisa, mas é difícil matar um leão assim, um leão e o urso. A gente entende aí que teve o poder de Deus, mas teve a disponibilidade dele. Ele foi lá e tomou, tirou da boca do urso e tirou da boca do leão. Irmãos, indo aqui para o segundo ponto, que é as características do verdadeiro pastor, segundo ponto. Alguém tem alguma dúvida aí, irmãos? Em relação a isso, gostaria de falar alguma coisa? As características do verdadeiro pastor. O que é que acontece, irmãos, aqui? Se os irmãos observaram, esses 5 dons ministeriais, que está lá em Efésios 4:11, esses 5 dons ministeriais, todos eles têm muita coisa a ver um com o outro. Porque todos eles diz respeito ao ensino. A gente viu nas lições anteriores que o evangelista
também tem essa função de ensinar. O pastor, a gente sabe que tem também, aqui a gente vai ver, e os apóstolos, onde tem a doutrina dos apóstolos. Então, tudo tem uma ligação com o ensino, por isso que é do ministério. Agora, o que é pastor? O que um pastor faz? Um pastor, ele apacenta, um pastor, ele guia, um pastor, ele alimenta, né? Ele alimenta, ele guia, ele guarda, é o trabalho que um pastor faz. Agora aqui, irmãos, o primeiro subponto do segundo ponto, estamos no segundo ponto, que é as características do verdadeiro pastor. O primeiro subponto aqui, ele colocou uma coisa que não poderia deixar aqui de faltar: um caráter íntegro. Um pastor, ele tem que ter um caráter íntegro. Mas o que é caráter, né? Tem muita gente que confunde caráter com personalidade, é diferente, né? Agora, o que é caráter? Eu trouxe aqui uma definição: caráter, conjunto dos traços morais e ético de um indivíduo. O caráter define a índole da pessoa e como ela reage às suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito próprio. Então, o caráter, ele tem muito a ver com a moral, certo? Tem muito a ver com a moral. Uma pessoa como pastor, irmãos, ele tem que ter um caráter firme ali. Ele não pode ser um mau caráter como pastor. Não pode de forma nenhuma. E o caráter, irmãos, é uma coisa terrível. Às vezes a pessoa aceita Jesus, está aqui dentro da igreja, tudo bem, a pessoa está ali dentro da igreja, está lutando, mas muitas das vezes, se aquela pessoa ela mente muito, muitas das vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo sido batizada e tudo, ela ainda mente. Se gosta de mulher, tem a mulher dele, mas gosta de outras, muitas das vezes isso manifesta também. Se gosta de dinheiro, de fazer coisa errada, de fazer cambalacho com dinheiro, esse tipo de coisa, manifesta ali depois. Isso é desse jeito. Eu trabalhava com um rapaz, a gente até ficou amigo, ele gostava de trabalhar comigo. A gente trabalhava infestando, ele de um lado, eu do outro, e a gente conversando muito. Ele era de uma igreja aí, Aliança com Cristo, ali pro lado de, acho que, Suzano. E o que é que acontece, irmãos? Conversando com ele, muitas das vezes eu percebia que ele estava mentindo. Eu falei: você está mentindo, porque não pode, você falou isso nesse instante, você já está falando isso. E ele canta, ele toca, eu acredito que até ele já deve ter melhorado hoje, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas de vez em quando você via que o camarada, porque o caráter, em vez de quando se manifestava aquilo nele, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar aqui sentado de paletó, pode até estar ensinando como eu estou ensinando, e falando língua estranha, fazendo qualquer coisa, mas, irmão, tem muita gente que falta ainda mudar alguma coisa dentro do caráter dela, ela não mudou totalmente, e isso é muito importante, a questão do caráter. Uma pessoa dessa, não é porque, eu até coloquei aqui, irmãos, não é porque a pessoa prega bem, não, prega bem, ensina bem, vamos levar ele para pastor, vamos levar ele para presbítero, para evangelista. Se o caráter dessa pessoa não for um caráter, irmãos, como o caráter de Cristo, se ele não for como Cristo, não adianta. Vai colocar um pastor que lá na frente vai dar um escândalo terrível na igreja, vai dar um escândalo grande, né? Eu estava conversando com um rapaz, que eu trabalho, e ele já foi em várias igrejas. E ele falando que estava numa igreja aí, e de repente saíram lá para comer umas pizzas, o pastor e tudo, e falou que o pastor só faltou agarrar as mulheres, mas tudo quanto era tipo de brincadeira, o pastor fazia. E o que faltou, olhava, só faltou mesmo. Então, pessoas que não têm caráter, e são colocadas ali. Não dá certo isso aí, irmãos. A pessoa, para estar numa posição de presbítero, de evangelista, na direção da igreja, ele tem que ter caráter. Caso contrário, isso aí vai repercutir, vai causar um escândalo grande. Então, em primeiro lugar, é como ele diz aqui, né? O caráter. Tem que olhar para o caráter. Eu estava dando uma olhada aqui, irmãos. Comunicação. Comunicação, muitas das vezes, engana a gente. Comunicação. Às vezes o pastor é um grande comunicador, mas não é um pregador. A pessoa, a eloquência ela é um dom natural. Dizem até que Hitler tinha. A eloquência ela é um dom natural. Não é um dom espiritual, mas é um dom que vem de Deus, é um dom natural. Né? Que todo dom, diz a Bíblia, que vem de Deus, todo dom perfeito. Deus abençoe. Amém. Então tem gente que tem eloquência. Qualquer assunto que ele falar, se ele estiver trabalhando como vendedor numa loja, ele sabe convencer, porque eloquência, ao contrário do que muitos pensam, antigamente eu via muita gente dizer que eloquência era você falar tipo que nem um jogador de futebol, né? Não, isso não tem nada, gritando, isso não tem nada a ver com eloquência.
Eloquência é você falar fluentemente. Fluentemente. Tem uns camaradas que faz a pergunta e ele parece que nem pensa direito já. E também tem o poder de persuasão, de convencer as pessoas. Isso é uma pessoa eloquente. E existem pessoas, irmãos, que não é nem eloquente. Por quê? Porque para falar bem, irmãos, existe curso. Existe curso de oratória e existe a prática. Você pega uma pessoa que ela não tem muito costume, ela começa a falar, por que eu peguei a prática hoje? Porque eu sou professor da escola dominical desde 1996. Então pega a prática mesmo, pelo menos para falar. Para desenrolar na fala, a gente pega aquela prática. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem uma chamada de Deus só pelo fato dela ter a prática de fala, de uma boa comunicação. Eu sempre falo para os irmãos aqui, uma vez eu estava ali no Belém, Geraldo Alckmin foi lá, tudo, falou umas coisas, até à tarde ele já estava lá em Aparecida, falou lá uns negócios, tudo. Um irmão olhou para o outro e falou: rapaz, esse homem é crente. Porque ele é político, ele fala, ele tem a prática da fala. Aí ele vai lá, pega a Bíblia, escolhe uma passagem, ele deve até conhecer, e fala, mas não quer dizer que ele é crente, não quer dizer que ele é salvo, não quer dizer que ele tem condições de ser pastor. Não, nada disso. Mas aí, muitas das vezes, a gente confunde as coisas. Não, irmãos, é mais por aquilo que a pessoa é do que por aquilo que a pessoa fala. Isso é muito mais forte do que o que a pessoa fala. O que a pessoa fala, não coincidindo com aquilo que a pessoa é, com aquilo que a pessoa vive, complicou tudo. Complicou tudo. Então, como diz aqui, como ele colocou bem aqui, o caráter íntegro, ele fala assim: entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Então não adianta de nada. Tem gente, irmãos, eu já vi gente que quando prega, todas as pessoas, glória a Deus, aleluia, esse homem é usado. Mas vá olhar a vida dessa pessoa. As maracutaias que ele faz, os frutos, o tanto se é jovem, o tanto de moça que ele namora, sem compromisso com nenhuma. Se é casado, paquera outras, vai ver o comportamento dessa pessoa. Então, muitas das vezes, a gente tem que, na verdade, irmãos, a gente tem que conviver para conhecer. Tem que conviver para conhecer. Com o tempo, com o passar do tempo, a gente conhece. Não quer dizer que, vamos supor que a pessoa caia, É uma outra coisa, não tem nada a ver. A queda é possível sem que o caráter seja desse jeito que eu estou falando. É possível cair. Agora, a questão do caráter não é uma coisa que não... Sabe, enquanto Cristo não mudar... Pode falar, minha irmã. Caráter. Pro lado ruim, Aí tem a pessoa, quando ela é do mundo, ela tem um caráter ruim, ela aceita Jesus e ela é transformada por um caráter de Cristo. Isso. Mas muitas vezes a pessoa dá aquela cochilada, ela acaba adquirindo um caráter mal. Como o irmão está falando aí. Vacilando. Isso, acontece. Eu estava lendo, eu não sei se isso é bem verdade, mas fala que depende, às vezes é uma coisa do sangue, que passa hereditariamente, e muitas das vezes o ambiente influencia para isso. Não sei se é assim. Eu só sei que se for desse jeito, tem a solução, Cristo é a solução. Pode ser que seja desse jeito, não sei. Fiz uma pesquisa rápida, não me aprofundei tanto, mas eu só sei que é uma coisa que é muito importante. Um pastor que não tem um caráter íntegro, como diz aqui, é complicado mesmo. Opa, pode. Já tem uma coisa assim, por exemplo, às vezes tem um jovem que o pai e a mãe, ele vê o pai e a mãe andando no caminho, não agrada a Deus, ele está vendo, sempre está, e ele não segue aquele caminho. Faz mudar, Faz ter uma mudança grande. Irmãos, tem 2 exemplos de caráter na Bíblia. Um grande exemplo de caráter, assim, Jesus Cristo é o exemplo para tudo, estou dizendo humanamente falando. Tem José. José, irmãos, ele tinha um caráter, um grande exemplo de caráter é José.
Porque o que José passou, quando ele chegou na casa de Potifar, que aquela mulher, diz a Bíblia que aquela mulher dia após dia, diz a Bíblia que ele era bonito, que José era bonito, era formoso. Mas diz a Bíblia que aquela mulher dia após dia ela vivia ali, infernizando, né? Tentando e aquela coisa toda. Aí diz a Bíblia que um dia que tinha poucas pessoas em casa, a mulher falou, é agora. Mas José, irmão, José, ele foi fiel, e um homem de caráter, porque a Bíblia diz, antes, que Potifar confiava tanto nele, que Potifar só sabia da comida que ele comia. O resto ele deixava tudo nas mãos de José. E quando a mulher foi para tentar aquele ato com ele, o que foi que aconteceu? Ele falou, não vou fazer uma coisa dessa contra o meu senhor. Tudo aqui ele deixou nas minhas mãos, só não você, mas tudo. Eu não posso fazer uma coisa dessa, eu ia pecar contra ele e contra Deus. Caráter, porque ninguém estava vendo aquilo. E caráter, geralmente, é uma coisa que a pessoa pratica assim, a pessoa se mantém firme quando não tem ninguém vendo. Porque tendo pessoas vendo, irmãos, muitas das vezes as pessoas vendo, fica mais fácil da gente maquiar. Fica mais fácil da gente maquiar. Por exemplo, dentro da igreja fica muito fácil da pessoa maquiar. Fica. Quantas pessoas não já vi que essas pessoas, elas pulam, elas correm, elas fazem tudo aqui e de repente essa pessoa não é nada daquilo. Eu tenho até um amigo que chegou a desviar, lógico, fraqueza dele, não estou passando a mão na cabeça dele não. Porque ele via um bocado de coisa ali dentro da igreja, que parecia uma santidade grande, parecia uma coisa, de repente, no dia a dia, que onde ele mora o local é pequeno, ele viu que aquelas pessoas não eram nada daquilo que elas andavam aparentando dentro da igreja, né? Então é possível também a pessoa maquiar. Agora tem uns também que de forma descarada, ele já pratica coisa, tem uns que dizem assim, não, você é de eu fazer escondido, eu faço na frente de todo mundo, e pronto, e faz desse jeito. O certo é, irmãos, que a gente deve andar como Cristo andou, ter o caráter dele, andar como ele andou, e José ali foi um grande exemplo de caráter. Agora um exemplo de caráter que não foi muito bom é Davi, porque Davi também estava sozinho. Um dia se levantou, diz a Bíblia que ele se levantou do terraço dele, ele viu uma mulher tomando banho. E, irmão, o caso de Davi não é porque ele não tinha mulher, não. O caso de Davi não é porque a mulher dele ele não estivesse mais gostando dela, porque ele tinha mulher demais. Né? Na parábola lá, Natan fala das ovelhas, ele tinha mulher demais, mas ele disse, não, eu quero é aquela. E mandou trazer. Tudo bem, até aí a gente pode dizer, não, foi um pecado, caiu. Aí o negócio, irmãos, pecado só traz pecado. Pecado ele tem que ser contido quando pequeno. Se deixar crescer, ele cresce, para remediar é complicado. Por conta disso, quando o homem voltou, o marido dela, ele não quis ir para casa, ficou ali com os soldados. Aí ele falou assim, não, esse homem tem que ir, né, porque está grávida. Então, fez de tudo para o homem ir. O homem, não foi. Embebedou o homem, veja o caráter dele agora. Embebedou o homem, para o homem ir, o homem não foi. Depois, quando ele viu que não tinha jeito, fez uma carta para mandar colocar o homem na linha de frente, entregou para o homem entregar para o capitão, e depois colocaram ele ali, arredaram, pronto, morreu. Então um pecado, uma consequência foi levando a outra consequência. A forma que ele encontrou de ajeitar aquilo que ele fez de errado, foi cometendo outros erros. Mas não dá, né? Agora, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia rápido, né? Ele tinha essas vantagens. Ele se arrependeu, tanto que Natan chegou lá, o profeta, teve que dizer uma parábola. A pessoa, se ele chegasse e dissesse, olha, Davi, você fez isso, não. Disse uma parábola para a ficha dele cair. Quando caiu, pronto, aí ele se arrependeu, né? Mas foi um mau exemplo que aqui tem, né, na Bíblia. Coisa para a gente não praticar. Como também o bom exemplo de José. São duas coisas antagônicas, porém dois exemplos. Um de mau caráter e outro de um caráter que não se abalou, né? Pode falar, irmão Renato. O caráter também é trabalhado, né? Isso, trabalhado, exatamente. E antes de eu ir para a igreja, ficar de grupo, eu fazia muita coisa que não condiz com a cristão e tal. Comprava, não pagava, tinha nome sujo. O evento hoje, se eu tiver uma conta casada, eu não durmo, não tem coisa. Não é verdade. Vem mudando até hoje, graças a Deus. E enquanto a gente entender que esse ser humano é pecador, a gente tem que estar lutando contra isso, porque que você parar de vigiar e descansar, pronto. O inimigo vem Então, é constante essa mudança e pedir para Deus continuar. É uma luta constante. Porque é uma coisa, você colocou uma parte boa aí, o caráter realmente, ele é trabalhado. Para ele ficar igual o caráter de Cristo, ele é trabalhado. E às vezes não é do dia para o outro, não. Né? É porque aqui a gente está falando de pastor, né?
O pastor é uma pessoa que tem que ser escolhida dos que já está ali, que já tem experiência, que já foi analisado, que as pessoas já conhecem. Agora, no início, o caráter da pessoa vai sendo trabalhado. E se a pessoa for dando lugar para Deus, o caráter dele fica igual ao de Cristo. Fica aquele caráter que nem diz aí, né? Então, igual lá em Efésios, capítulo 4:11, o apóstolo Paulo fala aos Efésios, e Deus, então quem dá pastor É Deus, né? igreja, é Deus, não o ministério. O ministério, o ser humano, o homem apenas reconhece. Exatamente. Quando põe as mãos sobre a vida do pastor. Exatamente. Tem que ser, o pastor Jânio citou aí, irmão, tem que ser, eu me lembrei de um versículo aqui, tem que ser assim, né? Se for escolhido pela vontade do homem, aí cai nessa frase aqui que eu apaguei aqui, do pastor que foi colocado aqui, cai nessa frase aqui. Quando a gente vai para Atos, capítulo 13, esse versículo aqui eu sempre tenho ele memorizado, capítulo 13, diz assim, ó: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio. Aí ele vai falando aqui, aí no versículo 2, ele diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí de novo, ó, então jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, debaixo de jejum, de oração e do Espírito Santo falando. Apartai-vos a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Não adianta ir por aparência, irmão, porque tem muitas escolhas aí feitas por aparência, por questões econômicas. Veja que Samuel se enganou quando chegou diante de um dos filhos de um dos irmãos de Davi ali. Ele falou: não, agora está diante de mim o seu escolhido. Opa, não. Você não vê, eu vejo diferente. Eu vejo o interior, você vê o que está por fora, eu vejo o interior. Então, hoje em dia, muitas das vezes, acontece muito isso, irmãos. Eu vejo aí uma leva, uma classe de pastor aí que, pelo amor de Deus, eu não sei como foi que esses homens chegaram a esse ponto, não, de ser pastor, não. Mas a gente vê por aí, vê muitos. Você vê que, às vezes, a pessoa tem uma boa palavra, uma boa oratória, mas não tem um aprofundamento na palavra, que a gente conhece. Quando tem aprofundamento na palavra ou quando fica só falando. E tem uns, irmãos, que se o pastor for dar uma oportunidade para eles, vai pôr ele numa saia justa. Porque ele vai chegar e daqui a pouco, ele não aguenta nem 5 minutos de palavra e já desce. Pode falar, irmão. Não, exatamente. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, está certíssimo. Se orasse uma da Bíblia, Pronto. antigamente não tinha muito escândalo, quando nós sentimos na época. Aí por quê? Porque eles oravam. Pronto. Agora, quando não ora, ou qualquer um, aí vai escândalo. Hoje o que nós dizemos mais, hoje é escândalo. Tempo de escândalo, viu, que nós estamos vivendo, tem muito. Certo? Igual a Bíblia diz em Atos. Era o quê? Irmão, a consagração para diácono, presbítero, ou para pastor, tal mês, em dezembro, quem está na frente? Vamos orar. Só vai ser levado para o ministério quem Deus designar. Certo. Deus falar contigo, comigo, com algum, e dizer: ó, separa para mim fulano, fulano e fulano. Pronto, acabou, ponto final. Só vai eles. Se Deus não se manifestar, não vai ninguém. Mas não é isso que acontece. É verdade. Verdade. Irmãos, aqui no segundo ponto, esse primeiro ponto aí foi um caráter íntegro. O segundo ponto é exemplo para os fiéis e os infiéis. Ele chega a falar aqui, bem no finalzinho, que eu não vou ler tudo, isso aí a revista, os irmãos leem em casa, pode trazer suas dúvidas, pode trazer aquilo que você gostou mais, mas no finalzinho aqui ele diz assim: a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Ou seja, ele deve ser fiel tanto para os crentes da igreja como para as pessoas lá fora, né? Ele tem que ser, como diz aqui, fiel. Não pode ser uma coisa que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Não, tem que ser
Agora uma coisa aqui, irmãos, para os irmãos, a gente vai citar alguns versículos aqui. Nas lições que vai vir, depois da de domingo, vai vir uma que vai falar sobre o presbítero, o bispo e o ancião. Por que eu vou falar isso aqui? Porque a gente vai ler um versículo, a gente não vai encontrar a palavra pastor lá. Mas isso aqui vai ser mais esclarecido na lição de número 11, que vai vir depois da de domingo. Esse presbítero aqui, irmão, presbítero era... Eu vou dizer uma coisa, não sei se os irmãos vão estranhar, mas quem lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, não vai estranhar o que eu vou dizer aqui. A igreja do Novo Testamento, a igreja ali apostólica, quem dirigia eram os presbíteros. Era presbítero, pode ver. Lógico, ele era um pastor, claro. Eu não sei nem por que tem essa distinção, mas existe. Por que eu digo isso? Porque eu sou muito curioso. Logo quando eu aceitei Jesus, eu não tinha condição de comprar livro e morar bem longe de biblioteca, de tudo, né? Então eu conversava muito com o ministério da igreja. Aí eu conversava com os presbíteros falavam para mim que já tinha batizado, já tinha feito casamento, já tinha dirigido igreja, já tinha feito tanta coisa. Eu falei, mas onde é que se difere do pastor? O pastor, inclusive eu fui batizado por um presbítero. Quem me batizou foi um amigo meu, o irmão Francisco. O pastor não pôde estar no dia. A igreja tinha 2 presbíteros e eu fui batizado por um presbítero lá. Eu sei que aqui não tem condições disso, mas lá cada igreja batiza, lá no Nordeste, no açude. Cada igreja faz o seu próprio batismo. Não teve pressão, vamos. Não. Deixou eu escolher o tempo que eu escolhi. Teve aquela pressão, tem que batizar, tem que ter... Não, naquela época não tinha isso. E eu fui batizado por um presbítero. Então não tem diferença. Agora, o que é que acontece? Essa palavra presbítero, ela quer dizer um ancião. Que é essa mesma daqui. E essa palavra bispo? Bispo vem da palavra episcopo, que quer dizer um supervisor. Muitos acreditam que o bispo, no caso aqui, era um supervisor de várias igrejas, como um pastor setorial, um pastor aqui Domingos. Era tipo um bispo. Alguns acreditam assim, dessa maneira. Então você vê que naquelas recomendações paulinas, de 1 Timóteo e Tito, não tem a palavra pastor lá. Na verdade, a palavra pastor, se referindo a um homem, ela tem 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Eu até separei aqui. Ela está lá em Efésios 4:11, que é esse texto que nós já sabemos, esse versículo que nós já sabemos. Está em Hebreus. Tem lá em Hebreus. Eu digo a palavra pastor se referindo a homem, né? Não a Jesus. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7. E também o versículo 17. Então está em Hebreus 13, 7 e 17 e em Efésios 4 e 11. Você vai encontrar muito mais a palavra presbítero, muito mais as outras palavras do que a palavra pastor. Então a gente acredita que os presbíteros eram os pastores, quem dirigia as igrejas na época, né? E olha que coisa interessante. É esse versículo aí, abra aí, Atos 20 e 28. O que é que diz aí? Mas isso vai ser mais bem trabalhado na lição específica, viu, irmã? Só um toque aqui. O que é que diz aí? Constituiu bispo para apacentar, ou seja, ele era um pastor. Bispo para, o que é que o pastor faz? Apacenta, não é o que nós diz? Bispo para apacentar. Só um toque aí. Agora o que é que acontece aqui, irmãos? Ele coloca aqui, nessa parte, no ponto, subponto 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, versículo 2 e 3, afirma que o bispo, por isso que eu andei explicando isso aí, viu? O bispo deve ser não dado a vinho, não espancador. Toda vez que vai separar alguém no Belém, muitas das vezes o pastor faz essa leitura. A leitura que bate em mulher. Em mulher e em homem, né? Mas é o espancador.
Aí diz aqui, não cobiçoso de torpe ganância, não contencioso, avarento. Recomendação é que o obreiro seja moderado, ele fala aqui, né? A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor, essas coisas. Irmãos, tem muitas características lá, a gente não vai falar aqui uma por uma, porque é um bocado de característica, né? Mas vamos lá, esse termo aqui, moderado. Moderado. Eu acho que a gente só de falar a palavra, a gente já sabe o que quer dizer, né? Está escrito aqui, que observa o meio termo, que não é exagerado, comedido, prudente. Uma pessoa moderada é uma pessoa assim, uma pessoa comedida. O que é que acontece, irmãos? Um pastor, ele faz visita, certo? Imagine só o pastor indo sempre naquela mesma casa. Eu conheci um pastor que todo final de semana ele ia almoçar na casa de um dos membros. E o membro era membro e era presbítero também. E o rapaz estava gostando, porque o pastor também estava dando privilégios para ele. Ele dirigia um culto, determinado dia, e o pastor dizia direto que, quando saiu de lá, falou, não, vocês foram os meus melhores amigos. O rapaz deu um derrame, o pastor quase não vai visitar ele. Desviou e deixou ele para lá. É assim, mas todo final de semana estava lá. Comedido, eu posso até ir uma vez, mas se for todo final de semana, cadê o comedimento aí, né? Cadê a moderação? Não estou sendo moderado aí. Não estou sendo moderado de jeito nenhum. Conversas com pessoas do sexo oposto. Não quer dizer que o pastor não possa conversar com a irmã. Mas veja, se o pastor conversar sempre com a mesma irmã, o que é que vão pensar? Aí tem a falta de moderação, porque ele não está sendo moderado. E ele pode até, no caso de uma visita, de conversar com aquela irmã, chamar a mulher dele. Convida a mulher dele. Eu estava vendo o nosso pastor José Wellington, falando um dia, ele falando que o obreiro deveria tomar cuidado até com foto. Porque muitas das vezes a pessoa é viúva, e de repente vem uma mulher e tal, aí tira. Ele até falou que quando é mulher que chega para tirar foto, ele chama a filha dele. Chama Ruth, né? Vem cá, tal, tira junto. O povo não, né? Isso é ser moderado, né? Ser moderado. Conversas, tem que tomar cuidado com conversas, porque o que é que acontece? Muita conversa, a pessoa muito ali onde fica, na empresa onde a pessoa trabalha. Você está todo dia ali, aquelas conversas, aquelas coisas. Daqui a pouco, se você não tiver cuidado, você caiu no que diz o Salmo 1, Salmo 1, roda dos escarnecedores. Não quer dizer que você não converse com quem não seja crente, não quer dizer que você não converse ali, mas tem que ter a moderação. Outro dia você tem que ver você lendo a Bíblia. Outro dia você tem que estar, todo dia você está ali, e o assunto que tem ali é jogo, é mulher, porque sai muito essas conversas, principalmente onde tem homem, sai demais esse tipo de conversa. Então o pastor, se o pastor trabalha, tem muito pastor que trabalha, ele tem que ter uma certa moderação. Outra coisa, irmãos, uma outra coisa aqui que eu destaquei, um tipo de moderação. Irmãos, pregação da palavra de Deus é uma coisa séria. Às vezes a gente fala alguma coisa e o povo dá risada, porque às vezes o jeito que a gente fala é engraçado, aquilo que a gente conta é engraçado. Às vezes eu conto uma coisa, eu não estou nem esperando, daqui a pouco mas isso é normal. É normal. Por exemplo, o pastor trabalha com palestra, está dando palestra para casais. É normal ter uma descontração, é uma palestra, não é uma pregação, não é uma... Tudo bem, é normal numa pregação a pessoa falar alguma coisa, a pessoa dá risada, um testemunho que conta, uma coisa que conta. Agora, irmão, se a pessoa faz da palavra dela ali, pregando, um verdadeiro espetáculo de risada, isso não é de Deus, não. O pastor ele tem que ter moderação nesse sentido. A palavra, a palavra está perdendo totalmente a sua sacralidade. Por quê? Porque eu sou brincadeira. Não pode isso. E tem pastores que gostam disso. Tem pastor aí que já não é mais nem conhecido como pastor, é conhecido como stand-up. Stand-up, piadista evangélico, sei lá. Irmão, não pode. Se eu fosse um piadista, eu fazia de tudo para separar as coisas. E olhe lá o tipo de piada, isso não combina, na verdade. É um problema grande. Mas, infelizmente, tem gente que não tem moderação. Os irmãos imaginam um pastor numa determinada festa e com aquela
coisa, comendo, de forma exagerada, o povo vai olhar e dizer, esse pastor é esfomeado. Então, um pastor, eu sei, mas é difícil. É difícil a pessoa ser um pastor. A pessoa tem que ter moderação. Eu fico olhando lá no Nordeste. Irmão, no Nordeste lá, é como eu falei para os irmãos, a minha cidadezinha lá. A mesma placa que diz assim, seja bem-vindo, poderia colocar atrás, volte sempre, porque é pequena o lugar. E o pastor lá, irmãos, ele tem que tomar total cuidado, porque um escândalo lá, ele repercute de um jeito que, meu Deus do céu, repercute demais. Não é um escândalo, mas o pastor lá, até meu pai e minha mãe consideravam ele como um filho, porque foi o primeiro que fundou lá. Eu fui uma vez com Cláudia lá para lá, e o carro que ele tinha, irmãos, puxava com a corda para poder segurar. Era um carro velho, às vezes tinha que empurrar, aquela coisa toda. Ele foi para uma outra cidade, onde Mauriti, que é perto de Juazeiro do Norte, lá tem muitas pessoas que tem uns projetos do governo, tem umas coisas, tem umas pessoas bem de vida. Passou uns tempos lá, quando pensou, o homem apareceu com um carro, parece uma nave. Como a cidade é pequena, o povo fica olhando, esse homem faz saber que é da igreja, porque ele não trabalha em outra coisa. Aí olhar e vai dizer, não, isso né? Se eu fosse, eu acho que ostentação não combina com um pastor. Não combina com crente, não combina com pastor. Se eu tivesse condição de comprar um carro daquele, eu compraria outro bom, que não quebrasse, que levasse minha família toda. Mas eu, como pastor, eu não fazia isso no lugar daquele, né? O pastor de Cedo foi fazer uma troca lá, e de repente, Cedo é um lugar pequeno, irmãos, é um lugar com 30 mil habitantes. O povo vai de chinela havaiana para a igreja. Ninguém nem esquenta a cabeça com isso. Mas a maioria é agricultor. A maioria é agricultor, é pobre. De repente ele chegou lá, com um carro parecendo uma nave. Se eu fosse um pastor, procuraria não ostentar. Às vezes pode até ser que ele é rico, que ele já tinha uma empresa quando foi ser pastor, mas mesmo assim é complicado, né? Pode falar, irmão Cássio. Pronto, aí, ó. Isso. Ele como rei, entrando ali, ele poderia entrar como os reis da época, com cavalos, carruagem. Não, mas ele fez questão de entrar em um jumento, né? Não combina, irmãos, a ostentação não combina, tem que ter uma moderação aí. Mas acelerando aqui, que o nosso tempo aqui ele está correndo mesmo, diz aqui, a última parte diz assim, exemplo para a família. Ele colocou aqui exemplo para a família, e eu coloquei aqui também exemplo de família. Exemplo para a família, o pastor como exemplo para a família, ele não colocou aqui, mas eu coloquei exemplo também de família. O que é que acontece? A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Não quer dizer que o pastor também não tem o seu momento de diversão. Não, ele não tem o seu momento de diversão, não tem o seu momento com a família. Irmãos, eu sou de uma época que eu já vi muito filho de pastor desviado. Por quê? Porque parece que o pastor ele era só a igreja. Aí o filho ia lá e desviava. Já vi muitos filhos de pastor desviado. Por quê? Não, envolvido só com a igreja. Deus não quer isso também, não. Deus quer que se envolva com a igreja. Mas Deus quer também que se envolva com a família. A família nós consideramos como se fosse a igreja dentro da casa da pessoa. Por que a pessoa vai ter sua família torta e depois está pregando a respeito de família? Fica complicado. Então, e ele deve ser também um exemplo de, como eu disse aqui, um exemplo de família. Tem que ser um exemplo de família. Abra aí 1 Timóteo 3 e 4, nós já estamos acabando. 1 Timóteo 3 e 4. O que é que diz aí, irmãos? Para nós encerrar. Governe bem sua própria casa, tenha seus filhos em sujeição. Olha aí, que governe bem a sua casa e tenha os seus filhos em sujeição. Não é uma crítica que eu vou dizer aqui não, irmão, mas quando vai se separar alguém no nosso meio, tem vários quesitos, né? A mulher tem que fazer uma carta, e aí dela se não fizer essa carta direitinho, porque o marido pega ela em casa, então ela tem que colocar o marido lá em cima, não tem como. Então, dizimista tem que ser, batizado com o Espírito Santo, mas não fala que ele tem que governar bem a sua própria casa, que são coisas importantes que está aqui, nesse quesito aqui, não tem esses outros que eu falei não, tem dele governar bem a sua própria casa, e tem muitos irmãos que não governam
bem a própria casa. Não tem os filhos em sujeição. Ou seja, os filhos dos pastores é para a igreja olhar para eles e dizer, puxa vida, mas que exemplo. Os meninos quietinhos ali na igreja, não estão bagunçando, tudo quietinho ali e tal. Mas é o contrário, irmão. Eu já vi mulher de pastor chegar dentro de igreja e não está nem aí, joga o filho, passa para lá e ela está bem aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Outros, eu não sei como é que o crente, pastor, não pastor, tem a natureza de estar congregando aqui, e o filho lá fora, irmão. Lá fora andando. E a pessoa bem tranquila, eu não consigo não. Eu não consigo. E o filho andando por ali, não. Está errado isso aí. A pessoa pode dizer, não, mas ele não entende. Tá bom. Então, na sua consciência, no que você pensa, quando ele entender, traga, veja se vai dar certo. A coisa tem que ser na base. Eu sempre falo, na base. Se a base você não consegue a base estruturar direitinho, todo o edifício vai estar comprometido. Pode até dar jeito depois, mas é muito mais difícil para dar jeito. Então tem que ter cuidado com isso, né? Pode falar, irmão. Desde a antiga aliança, existe a recomendação sobre a criação do filho. Instrui o menino No caminho que deve andar. que deve andar. Quem deve andar? O menino. E o que é instruir? Ensinar. Exatamente. Que criança, irmão, criança tem coisa que já tem. Dependendo do caso, corrigir com vara, que nem isso morrerá e salvará o teu filho do inferno. É verdade. A coisa tem que ser criança, a pessoa tem que, né, tem criança que se joga no chão para querer uma coisa e o pai fica sem saber o que fazer. Levante ele, dê umas palmadas e faça uma ameaça santa, que ele não vai mais fazer aquilo ali não. É uma ameaça santa. Ó, se você fizer outra vez, porque é assim, irmãos, até o choro. Eu tenho uma vizinha, a vizinha lá de casa, eu vejo o menino é birrento. Porque o menino surgiu de uma relação que nem tinha amor, a avó que tem que cuidar. Mas eu estou lá de casa, eu vejo que até o pai tem que estar afinado para isso. Tem hora que aquele choro é birrento. Esse aqui quis fazer umas vezes, eu tirei logo. O choro birrento. Tá? Você não dá aquela coisa, não permite, e aquele choro para te fazer raiva. Peraí, eu não bati, quer chorar com gosto? Mas você tem que, né, principalmente a família do pastor. E para finalizar aqui, irmãos, finalizando aqui, não vai dar tempo nós ver o terceiro ponto, ele fala aqui que o trabalho do pastor ele é um tripé. Ele é um tripé. É assim, é um tripé, né? Nesse tripé tem a doutrina, tem a pastoral e tem a administrativa. Doutrina, ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus e apologética. Irmãos, um pastor tem que saber ensinar. Ele pode até não saber pregar, mas ele tem que saber ensinar. Se ele não souber ensinar, eu não sei o que ele faz ali. Porque como é que um agricultor não vai entender da roça, não vai entender do chão, não vai entender do capim, não vai entender da semente, o advogado não vai entender das leis, não, a Bíblia diz que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se ele não sabe ensinar, irmão, sinto muito, não sei o que ele faz ali, não sei não. Né? E aqui, pregação expositiva da palavra de Deus. Os assembleanos não têm muito por costume essa pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela pregação que a gente vai na Bíblia, extrai do texto aquilo e cava no texto. Não é uma pregação rasa, cava no texto. Né? Muitas das vezes, o que muitos pregadores fazem, vem um negócio na cabeça. Ele vai para a Bíblia para procurar alguma coisa na Bíblia de acordo com aquilo que vem na cabeça dele. E a pregação expositiva é diferente. Eu estou lendo aqui e de repente estou me aprofundando, Deus me dá. É que nem eu disse para os irmãos uma vez, quando eu congregava ali na Vila Solange, tinha um irmão que ele gostava de conversar comigo, mas ele era meio despombalizado do juízo. Só sendo. Porque ele chegou um dia em mim e falou assim, irmão, eu estou pensando em pregar. O que é que o irmão acha dessa pregação? Desatando os nó. Eu falei, rapaz, demorou a ficha cair. Mas o que será desatar nó que esse irmão está falando? De repente aquela mulher vinha, tinha um fluxo de sangue, Jesus curou, desatou um nó. De repente Zaqueu veio, Jesus salvou, desatou um nó. Eu falei, entendi o que é os nó. Então, os assembleanos, pentecostal, tem muitos que gostam desse tipo de pregação. Chave, porta, não sei. Não estou dizendo que não se deva pregar essa pregação. Mas a pregação mais aprofundada é a pregação expositiva, que você cava na Bíblia. Você destaca o significado. Você cava o sentido das palavras. E é o que a gente não vê muito.
Não vê, a gente não vê, tem, lógico que tem, né? Principalmente nas sedes, alguns pastores teólogos, mas em sua maioria, uma grande parte, principalmente esses que acham que porque já fala alguma coisa tem que ser pregador, isso é por aí, é complicado. Bem, irmãos, aí aqui ele fala, pregação expositiva, apologética, pastoral, na pastoral, evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. E administrativa, a parte administrativa é administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro. Irmãos, eu vou ficando por aqui, mas na lição 11, nós vamos continuar com outro título, mas para mim é a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos aí e ore por nós. Meus irmãos, graças a Deus, nós também podemos ensinar, porque quando nós não aceitamos certas coisas que vêm sobre nós, mesmo sem palavra, nós já estamos ensinando, já estamos dizendo, isso eu não aceito. Obrigado. Então nem precisa você usar muito da sua eloquência, nem precisa você usar muito palavra. Mas quando vem certas coisas sobre nós, que nós não aceitamos, isso eu não aceito, então você já está ensinando para aquela pessoa. Né? Graças a Deus, terminamos esse tempo. Deu sabedoria ao nosso irmão, a nossos patrimônios, muito mais pouco na minha vida, mas aí ia ficar aquele negócio cansativo. E nós não queremos e chegar aqui e ficar falando coisas fora do texto, entendeu? Se alguém tiver alguma coisa fora da lição, nos pergunta, nós vamos dar resposta. Mas dentro do período dessa lição, nós vamos falar na lição para quê? Para terminar na hora e não ficar muito cansativo para nós, entendeu? E aí nós já vemos o que vai ser no próximo domingo. A gente já vem com aquela fome de comer a raça de Deus, né? Graças a Deus. Deus continua abençoando. Amém. Irmão Guido, irmão Moisés, e nós queremos na escola dominical aprender da palavra, porque cada vez mais, meus irmãos, que se aproxima a vinda de Jesus, pode ter certeza que o Deus desse século vai querer cada vez mais colocar no nosso meio ensinos adversos à palavra de Deus. Porque ele está procurando, se possível, enganar até os escolhidos. Isso é a palavra de Deus que diz. Amém? Vamos colocar de pé. Irmão João, faça de pé. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Só vou falar algo aqui referente ao pastor. Eu já tinha até separado duas partes aqui. Tem várias. É muito importante esse assunto. Estava estudando durante a semana. É tremendo. O pastor Osmar Ludovico, ele fala referente ao pastor. Ele diz assim, pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à sombra dos holocaustos. Pastores têm fraqueza, lobos são poderosos. Pastores sabem orar no secreto, lobo só ora em público. Pastores são servos humildes, lobo são chefes orgulhosos. Pastores apontam para Cristo, lobo apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores conhecem
vivem e pregam a graça. Lobo vive sem lei e pregam a lei. Pastores são pessoas humanas, reais. Lobo são personagens religiosos, caricatos. Pastores confessam seus pecados. Lobo expõe o pecado dos outros. E tem mais outro aqui, que eu escrevi aqui, referente se vocês entrarem, vocês vão ver, no blog do pastor Altair Germano. Gestor é uma coisa, pastor é outra. Então, observe a diferença. Gestor cuida de coisas, pastor cuida de ovelhas. Gestor visita obras, pastor visita ovelhas. Gestor administra os negócios, pastor alimenta as ovelhas. Gestor comanda de sua mesa, pastor se envolve com as ovelhas. Gestor cheira gabinete, pastor cheira a ovelha. Gestor manda nos comandados, pastor serve as ovelhas. Gestor manda nos comandados, pastor serve as ovelhas. Gestor possui segurança, pastor ele protege as ovelhas. Gestor consulta o número do cadastro, pastor conhece as ovelhas pelo nome. Gestor espera o resultado, pastor vai em busca da ovelha e carrega nos ombros. Gestor pune, pastor corrige as ovelhas. Gestor demite, pastor restaura as ovelhas. Gestor dá treinamento para os liderados, pastor guia as ovelhas. Gestor tem metas, pastor tem propósito. Gestor busca o pouco, pastor caminha nos vales. Gestor usa apenas a técnica acadêmica, pastor usa a experiência dos desertos e dos vales. Gestor é formado, pastor é chamado. Gestor assina papéis, pastor cumpre seu papel. Gestor gasta tempo e recurso com a manutenção do custo, pastor investe em oração. Gestor constrói prédios, pastor paga o preço. Gestor é tímido, pastor é amado. Gestor possui igreja, pastor é dado à igreja. Gestor é chefe, pastor é amigo. Gestor, já foi falado, é bajulador, pastor é honrado. Gestor passa, pastor fica na memória. Gestor vive regaladamente, pastor dá a vida pelas ovelhas. E se você observar, eu estava meditando, é tremendo, que lá desde o início, a Bíblia fala que Abel foi pastor de ovelhas, né, já lá em Gênesis, quando Moisés ele é morto, e ele pede, em número 27, que vocês lerem, 15 ao 18, vocês vão ver que o que acontece. Moisés pede para Deus alguém para ficar na frente do rebanho. Ele pede, e Deus dá o quê? A Bíblia diz lá, Deus deu um pastor. Se você observar em Êxodo 3, versículo 1, Jétro, ele cuidava do rebanho, Moisés cuidava do rebanho de Jétro. As ovelhas eram dele? Não. Observe que havia contenda entre os pastores de Abrão E Ló. contenda, entendeu? Então não era, por exemplo, não tinha naquela época pastor